Encontraram? Romanos 8, 28 diz assim, a gente vai ler o 28, 29 e o 30, tá bom? Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Amém? Vamos orar. Senhor, nesse momento queremos ouvir a Tua voz, Deus. Que todo homem, todo o achismo, todo o eu, Senhor, que caia, Senhor, por terra. E apenas a Tua palavra venha fluir nesse momento, nesse lugar, Deus. Toma o Teu lugar, Senhor, porque é a Tua palavra que faz a gente ter a vida eterna, é a Tua palavra que nos muda, é a Tua palavra que tira o Lázaro do túmulo, é a Tua palavra que levanta e anda, é a Tua palavra, Jesus, e nós queremos a Tua palavra em nossas vidas nesse momento, Deus. Muito obrigado, fala conosco, Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então aqui, versículos bem conhecido, né? Ele começa dizendo: aquele que ama a Deus, aquele que tem Deus no seu, propósito, aquele que ama a Deus mesmo, tudo contribui para o bem dele. E a gente sabe que quando ele fala tudo, é as coisas que a gente gosta e também as coisas que a gente não gosta, porque tudo engloba tudo, né? O próprio versículo, ele é autoexplicativo. Aí ele vem no versículo de baixo dizer: porque os que dantes conheceu também os predestinou. Ixi, vai falar de predestinação. Eu não quero falar que Deus tem um plano que vai obrigar você a viver, mas com certeza o salmista também fala isso, que ele, antes de você ter os seus dias, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre, e quem teve a experiência assim, de um casal, de ver a criança assim, sabe, crescendo, e ver a primeira ultrassom, sabe que você vai ver que a criança vai sendo formado. E hoje a gente tem bastante informação na internet, aplicativos, que a gente vê, um dia o bebê faz isso, 2 dias, 1 semana o bebê está dessa maneira. Aí o salmista fala assim: antes de tudo isso, antes de eu ser formado, antes de existir meus ossos, antes de eu ser um ser, o Senhor já escrevia no teu livro a minha vida, todos os meus passos, todos os meus dias, Ele já escrevia. Então, antes de você nascer, antes de você, não sei que dia você nasceu, há quantos anos você nasceu, Deus já tinha um livro escrito, Ele já tinha um plano escrito para você. Isso sim é predestinação. Não é que Deus obriga você a viver esse plano. E a gente sabe, Deus não obrigou, sei lá, um exemplo, Hitler fazer aquilo, e nem predestinou a ele. Ele escolheu e fez. Como tantos outros casos que a gente podia dizer, Deus não colocou, mas Ele escolheu aquilo. Como também muitos planos bons que Deus escolheu para as pessoas não quiseram seguir esses caminhos bons. A gente vê reis que Deus levantou, que Deus ungiu, que Deus escolheu, e ele não quis andar conforme o caminho do Senhor. Deus tinha um plano, tinha um objetivo para aquela vida, e ele falou: eu não quero. Isso se chama livre-arbítrio. Então pense, na sua vida Deus tem um objetivo. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, e Ele te conheceu e te predestinou. E ainda ele fala: aquele que predestinou, esse também chamou, e o que chamou esse, Ele te justifica, e aquele que é justificado, Ele glorifica. É uma caminhada. Mas agora eu quero falar desse primeiro passo,
de seguir o objetivo que Deus tem para nossas vidas. Eu quero começar com um homem chamado Noé. Se você quiser acompanhar comigo, a gente vai passear na palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 6. Olha só o que diz da vida de Noé. Gênesis 6, versículo 13. Diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartilhamento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betumes. E dessa maneira a farás, de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua largura. Também lhe fará uma janela de 1 côvado a arca, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e farás andares abaixo, segundo e terceiro. Quero que você imagine o objetivo da vida de Noé. Li para vocês: a terra contaminada. Deus aparece para Noé e fala: Noé, eu tenho um objetivo para você. Qual era o objetivo? Construir a arca. E aí Deus passa o objetivo. A arca é desse côvado, 50, 100, e passa todas as medidas. Agora imagine o dia seguinte de Noé. Porque hoje, fala a verdade, eu queria fazer um bolo. Aí eu coloquei lá no YouTube, lá, como fazer um bolo. Aí apareceu uma criança de 12 anos. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um bolo. E é fácil. Hoje o conhecimento, as informações, está aí para a gente. Agora Noé, ele ia correr para onde? Deus, ele não especifica. Pega uma madeira torta. Ele só fala assim: madeira, gofer. Altura tanto, largura tanto, 3 andares, uma janela, a porta fechada. Para seguir esse objetivo, a gente vai falar: é coisa de louco. Mas Deus ama. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E para seguir os planos de Deus, você precisa ter uma fé e acreditar naquela palavra que Deus deu. A Bíblia não é explícita em quanto tempo ele demorou para fazer a arca. Alguns acreditam 100 anos, 120 anos, eu não sei. Não importa a quantidade de tempo. Importa que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia ele falava: eu vou fazer o objetivo que Deus deu para mim. Eu vou fazer aquilo que Deus me colocou nesse caminho. Mas imagine você trabalhar para Deus 1 ano. Uma palavra que você recebeu há 1 ano atrás. É fácil? Aí passa 2 anos. E todo mundo que está ao seu redor falando assim: para com isso. Aí passa 3 anos. Para com isso, Noé. Não chove, não existe chuva. Você está fazendo uma arca para quê? Ele fala: não, há 3 anos atrás eu recebi uma palavra do Senhor e eu vou continuar nesse meu objetivo. Passa 5 anos, imagine você andar segundo uma palavra de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 50 anos atrás, e Noé ainda trabalhava. Deus, há 50 anos atrás, Deus falou comigo e eu vou continuar com essa palavra. Entende? Por isso que lá depois em Romanos ele fala: mas contribui para o bem daqueles que amam e daqueles que Deus predestinou e chamou, e continua. Mas eu, como homem fraco, eu não tenho essa fé de Noé. Por isso que Noé está na calçada da fama, o herói da fé lá em Hebreus. Porque ele recebeu uma palavra 50 anos atrás, e acordava cedo e falava: eu tenho uma missão de Deus aqui na terra, eu não vou parar. E o pior é as pessoas que falam, porque não é verdade? Tudo que você vai fazer, coloque assim: eu vou fazer uma caminhada todos os dias. Vai vir umas 10 pessoas falar: para, você não consegue fazer. Eu vou fazer um regime. Para, você nunca conseguiu fazer, não é, Beatriz? Não, e fala: eu vou propor em fazer. Ninguém, o negativo é mais forte. É mais forte. E você vê que vários heróis da fé
tiveram essa dificuldade. Por isso Deus entende eu. Quando Ele fala comigo, passa uns 2 dias eu desanimo. Passa um ano eu desanimo. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, seu nome é Abraão agora, era Abrão. Você vai ser pai de uma nação. Você vai ter um filho. Eu vou te animar. Vai nessa força, sai da tua terra. E ele sai, acredita em Deus, faz tudo. Com o passar do tempo, o que ele faz? Tem um filho com a escrava. A palavra primeira parece que parou. Mas Deus fala assim: Abraão não creu por incredulidade. Ele sabia que o limite de Abraão não dava mais. Era o limite dele, ele não conseguia crer mais. Mas Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, sê perfeito e anda no meu caminho. O que quer dizer isso? Lembra da primeira palavra que eu te falei: você vai ser pai. Entende? Noé, é maravilhoso a história dele, porque os estudos, acredita-se, 120 anos, 100 anos, vivendo em uma palavra. Ele não precisou ficar chorando. Deus reconfirma para mim. Porque hoje a gente, para fazer negócio, a gente tem a palavra, assina, leva no cartório e ora para ver se a pessoa cumpre. Não é assim? Quem presta serviço sabe, é uma bênção. É difícil a palavra. E a gente, por viver nesse mundo onde as pessoas não cumprem a palavra, a gente muitas vezes acha que Deus é dessa maneira. Mas Noé conhecia Deus de verdade. Ele não conhecia Deus raso, ele conhecia quem era Deus de verdade. Ele falava assim: vai chover. Todo mundo: não chove, Noé, para. Ele fala: chove, vou fazer a arca, minha família vai entrar, porque eu estou no propósito de Deus. Não desanime do seu propósito. Não pare, porque faz 30 anos, não sei se faz 30, 50, 100 anos, mas eu vou continuar na palavra de Deus. É maravilhoso a vida de Noé. 100 anos. Fala até lá que Noé, ele pregava ali como o marteleiro da justiça. Batia lá, falava assim: vai chover. Mas como chuva? Não existe chuva. Vai chover porque Deus falou. Ele falou, vai se cumprir. Você entende? Ele batia lá um martelo lá e falava: não, vai chover. Deus, Ele falou para mim. Isso me basta. Okay, mas me mostra aqui, ó, não tem, ó, chuva, é orvalho que cai, sereno. Não faz sentido. Ele faz sentido, porque Deus falou comigo. Quando a gente ter a palavra de Deus maior que a circunstância, a gente vai começar a viver como Noé viveu. Vai começar a ter a vida melhor. Porque a incredulidade, a dúvida nos joga para baixo. Pense, quantas vezes você entrou em uma dúvida, se Deus vai fazer, Deus vai atender, se Deus vai suprir, se Deus não vai suprir, se Deus vai dar o escape, se não vai dar o escape, e você ficou frustrado dentro de um quarto. Aí eu fiquei frustrado, porque Deus falou e não fez. Quem disse que não fez? Se Deus é fiel, Ele vai cumprir como cumpriu com Noé. Imagine Deus vendo a vida de Noé. Eu falei há tantos anos, Ele está cumprindo o propósito dele na vida. Eu quero ser como Noé, eu quero aprender isso. Cumprir o propósito de Deus que tem para nós. Se você quiser acompanhar, Êxodo capítulo 5. Olha só que interessante. Moisés, homem de Deus, homem que falava face a face de Deus, mas olha, ele era como eu e você. Deus aparece numa sarça ardente para ele. Imagine Deus aparecer num fogo que não consome uma árvore. Deus fala com ele ali: eu vou dar um sinal para você. Dá um sinal, pega lá a vara, joga no chão, vira uma cobra, pega a cobra, vira uma vara. A mão está limpa, aí põe dentro ali do peito, fica leprosa, põe de novo, a mão fica curada. Fala a verdade, um sinal desse. Mas aquele que crê em Deus não precisa de sinal. Crê porque crê. Moisés teve todos esses sinais, mas olha só, Êxodo 5, 22. O que acontece com Moisés? Então, já passou tudo. Palavra, sinais,
sabe, Deus já tinha a sarça, a cobra virando, a vara virando em cobra, a cobra virando em vara, vários sinais. Mas olha Moisés, então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizesse mal a esse povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo, e de nenhuma sorte livrasse esse povo. Não fazia nem um ano que ele tinha falado com Deus, fazia um tempo, talvez meses, que Deus tinha dado, e ele estava vendo o sinal acontecer. Mas mesmo assim ele falou: Deus, por que está... Deus, não, acho que o Senhor não acertou, né? Que Deus não erra. Então, Senhor, o Senhor não acertou 100%, porque desde o momento que eu fui no teu nome, está dando errado. Entende isso? Noé não tinha nenhum sinal, mas ele continuava acreditando em Deus. Muitas vezes as pessoas querem viver por sinais. Isso é o que nossa geração mais gosta, sinais. Sabe, profecias, ou profetada, e quer ver alguma coisa. Eu preciso ter contato, mas aquele que crê, crê. Aquele que acredita, acredita, independente se tem sinal ou se não tem sinal. Eu vou acreditar naquilo que o Senhor deu para a minha vida. Moisés, é óbvio que depois você vê a vida dele, homem de Deus, mas ele também fraquejou nesse momento. Senhor, por que me enviasse? Senhor, eu estava bem lá no deserto cuidando de ovelha, era melhor ter ficado lá. Só estou fazendo mal para o meu povo, só estou passando dificuldade, só estou tendo problema aqui, Senhor. Por que o Senhor fez isso? Mas ele devia entender: não, eu tenho uma palavra, a palavra é: o povo de Israel vai ser livre do Egito. O povo de Israel vai parar de ser escravo. Eu tenho um objetivo para a minha vida. Mas as circunstâncias tiraram Moisés por um momento, mas a palavra do Senhor veio. Olha o capítulo 6 daí. Então, o Senhor é misericordioso e bondoso para nós. Capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixarei ir. Sim, por uma mão poderosa os lançarás da sua terra. Deus é tão bom, que mesmo eu tendo essa incredulidade, quando eu quero cumprir o propósito de Deus, Ele fala comigo de novo, Ele me ajuda, Ele fala assim: não, agora vai, acredita de novo, Tiago, acredita, porque eu vou fazer com mão poderosa na sua vida. Por isso que muitas vezes a gente tem uma palavra, aí eu esqueço da palavra, eu venho num culto, alguém prega e fala: bateu com aquela palavra de um ano atrás, aí eu desanimo, aí Deus fala comigo: bateu com essa palavra. E eu preciso muitas vezes ficar sendo mimado. É gostoso ser mimado, fala a verdade. A gente não gosta de pessoa mimada, mas é tão gostoso ser mimado. Eu preciso que Deus fique falando. Mas fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Moisés, depois desse dia, você não vê ele questionando a Deus acerca se Deus ia fazer. O povo continuou. Pode ver, ele sai do Egito, quando está no mar, ele diz: Moisés, vamos morrer. Não acreditavam. Passa o mar, a água acaba, água amarga. Moisés, vamos morrer, Deus não vai fazer. O povo continuou incrédulo. O povo não continuou acreditando, ele parou. Mas toda vez que Moisés tinha um problema, ele falava: e clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor falou com ele. Entende a diferença? O povo reclamava e falava: quero voltar, a palavra não vale. Moisés fala: tenho um problema, eu vou falar com Deus, porque eu tenho uma promessa do Senhor. Problemas, dificuldades a gente vai enfrentar, mas eu vou acreditar no problema e voltar, ou vou acreditar nisso que Deus falou e vou continuar caminhando? Moisés, ele teve ali o entendimento, ele nunca mais falou: Senhor, eu quero voltar, eu quero desistir. Ele falou: não, o meu objetivo agora é continuar, é tirar esse povo e ir para a terra prometida. Tenha isso em mente, daquilo que Deus coloca na nossa vida, no nosso coração. Muitas vezes Deus coloca desejos, sabe, coloca pessoas.
olha aquela pessoa, e você fala assim, eu preciso ganhar aquela pessoa para Cristo, eu preciso, sabe, influenciar, eu preciso fazer alguma coisa, e quando eu tento não dá certo, e eu falo assim, não era do homem, era da carne, e eu começo a dar desculpa. Mas quem disse que é tudo do nosso jeito? É o do jeito do Senhor, é Ele que faz na nossa vida. Vamos lá, só avançando, 2 Samuel capítulo 5. Olha só que, como Davi agia. 2 Samuel 5, versículo 17. Davi tinha acabado de ser rei agora, ele era rei. Ele não era mais o moleque, não era mais o cara que ficava ali debaixo de Saul, a pessoa que fugia, ele era rei. Tinha soldados, tinha um exército, tinha ali poder para decidir se ia ou não ia. Mas olha o que acontece. Ouvindo, pois, os filisteus, o povo inimigo, que haviam ungido a Davi sobre rei de Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo de Davi desceu a fortaleza. Até aqui, igreja, a gente vai continuar lendo, mas até aqui, só para você entender. Davi é ungido rei, mas fala a verdade, se você conhece a história de Davi, os filisteus odiavam Davi. Primeiro matou Golias, depois lá diz Isaac, fala que vai lutar, não luta, fica na retaguarda, só problema na vida, Davi e filisteu. Aí Davi se torna rei, o povo filisteu falou, é agora que a gente mata ele. Imagine, um homem jurado de morte, por um exército poderoso. Qual é a primeira coisa a se fazer? Eu vou ficar na minha fortaleza, eu vou ficar aqui no palácio, escondido. Vocês perceberam o que Davi fez quando ele foi jurado de morte? Ele fala, e Davi desceu da fortaleza. Ele não confiava no exército dele, ele não confiava no esconderijo dele, ele não confiava na fortaleza, na muralha, nada de homem. Ele falava, quer me matar? Eu vou descer e vou buscar ao Senhor. Olha, e continua, vamos lá, no versículo 18. E os filisteus vieram, se estenderam pelo vale de Reafim. Olha, só problema, um exército veio e invadiu. Olha o que Davi faz. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, eu subo contra os filisteus, tu vai entregar eles nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aquele que confia no Senhor, que está nesse propósito, não fica à mão do filisteu. E tem a guerra, Davi, o exército de Davi, exército dos filisteus. O exército de Davi, a Bíblia fala que consumiu, destruiu todo mundo, venceram. Mas já percebeu que às vezes a gente ganha uma guerra e acontece de novo? Vamos lá, versículo 22. Passou, ganhou a primeira guerra, a segunda guerra de Davi, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale, parece Reprém, né? Agora fala a verdade, se Davi venceu a primeira vez, você acha que ele ia perder a segunda? Ele já venceu, Deus já falou a primeira, eu já ganhei, eu já matei ele, eu já venci, se eles virem de novo. Mas Davi, ele não pensava assim, eu venci, amanhã eu venço. Ele já venceu uma vez, veio o problema de novo, o que ele faz? E os filisteus tornaram a subir, versículo 23. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás eles por de frente das amoreiras. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez assim Davi, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar
a Gezer. Olha só que interessante. Mais uma guerra, mais um problema. Mas Davi tinha algo nele. Ele falou: meu objetivo, o meu princípio é estar com o Senhor, é ouvir do Senhor. Eu não abro mão disso que o Senhor passou para mim. Vem a primeira guerra de Davi. Eu posso, Senhor, lutar? Vai, sobe e luta. Venceu. A segunda parte vem de novo. Passou, uma semana, uns dias. Aparece o mesmo exército. Eu posso? Não sobe. Vai e fica escondido. Olha só como que é depender do Senhor. Buscar ao Senhor. Noé, ele teve uma palavra: constrói a arca. Aí depois que ele construiu a arca, sobe na arca. Ele sempre dependia do Senhor, subiu na arca. Aí depois que subiu na arca, desce da arca. E ele não tornou a subir, porque ele estava: eu sou dependente da palavra do Senhor. Eu ajo, a minha vida é dependente da palavra do Senhor. Agora Davi era a mesma coisa. Deus, eu luto, então eu vou. Deus, o que eu faço? Fica escondido, eu fico escondido. Ah, mas o exército vai achar que eu sou um covarde. Não, mas a palavra do Senhor é: fique escondido por detrás das árvores, das moreiras. Aí fala: e você vai ouvir um som de marcha sobre as árvores, sobre a copa da árvore. Aí você sai, porque o Senhor saiu diante de ti. A primeira, Davi teve que lutar. A segunda, foi Deus que lutou por Davi. Olha que maravilhoso. Eu não sei o que ia acontecer se Davi saísse por ele mesmo e falar: eu venci uma vez, eu vou de novo. Como seria a história? Eu não sei. Mas aquele que depende ao Senhor vai viver milagres atrás de milagres. Porque vencer uma guerra foi um milagre. Agora você ouvir Deus passando por cima da árvore e indo lutar a sua guerra, imagine só. É a experiência que Davi teve. Aquele que confia no Senhor, aquele que fica ouvindo a palavra do Senhor, o objetivo que Deus deu para ele, tem só coisas, novidades de vida, só tem coisa nova. Não fica vivendo a mesmice, chorando no canto: se Deus vai falar ou não. Ele sabe quem ele é. Davi sabia: vão chamar eu de covarde, que eu me escondi atrás das árvores. O meu compromisso é com Deus. Se vão me chamar, o meu compromisso é com a palavra do Senhor. Temos que aprender isso. Todo dia e falar: Senhor, acabei essa missão. Não fala missão dada, missão cumprida. Essa missão foi, Senhor, e agora? Para onde eu vou, Senhor? O que eu vou fazer? Qual direção? Eu dependo apenas da tua voz, Senhor. E o Senhor nos orienta. Ele fala: não tem porque não pede. Quando pede, pede mal. Comece a pedir a orientação do Senhor na sua vida. Eu comecei a pedir todos os dias. Eu falo: Senhor, guia os meus passos, Deus. Guia a minha vida, Deus. Guia a minha boca. Guia, Senhor, os meus pensamentos. Eu não consigo agir, eu não consigo decidir, Deus. Me ajuda, Deus. Me dá a tua luz. Me dá a tua palavra, porque fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, que vai iluminar o meu caminho. Eu vou começar a enxergar. Eu não vou andar perdido. A palavra do Senhor que me ilumina. Para encerrar, volta lá no livro de Juízes, no capítulo 13. Mais uma pessoa que teve um objetivo na vida. Juízes 13, versículo 5. Diz assim, porque eis, é um anjo falando para os pais de Sansão. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha só, então, deu para entender o objetivo da vida de Sansão antes dele nascer. Você entende por que eu falei lá no começo da palavra sobre Deus já tinha um plano para Sansão antes dele nascer. Deus já tinha um plano para Davi para ser rei antes dele nascer. Ele já tinha. Falou: Sansão, seu objetivo é livrar a Israel dos filisteus. Mas
no capítulo 14, olha só, no versículo 2 do capítulo, é uma página para frente. E subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: eu vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai por mulher. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disse: não há porventura uma mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que vás e tome mulher dos filisteus, daquele incircunciso? E disse Sansão ao seu pai: tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão estava vivendo a vida, estava um jovem vivendo a vida. Ele não tinha tido ainda experiência de força, porque eu vi um filme uma vez que Sansão, era até engraçado. O filme era para criança, sabe aqueles filmes de desenho assim, animações? Aí Sansão tropeçava e tinha uma pedra. Aí ele, criança assim, 8 anos, aí ele pegava a pedra, levantava assim e jogava e todo mundo: oh, o menino é muito forte. Mas não é bem assim. Sansão, ele cresceu vivendo separado. Não bebia bebida forte, não cortava o cabelo, não mexia com coisa morta. Ele tinha algo separado, mas não viveu nada. Não teve assim: o Sansão é forte. Era uma pessoa comum. E essa pessoa comum, um dia Deus falou assim: chegou o dia de cumprir o propósito na vida de Sansão. Deus, ele começou a agir. E olha só, Sansão pega e olha uma mulher dos filisteus. Imagine, o pai e a mãe de Sansão: Sansão, tanta menina aqui para você casar, Sansão, tanta menina para você se envolver, e você vai se envolver com uma mulher dos filisteus. Não é a Dalila, Dalila é depois, é uma outra mulher, uma outra menina. Os pais de Sansão falaram assim: não é possível, Sansão, você se envolver com ela. Mas Sansão assim falou: não, mas eu tenho que me envolver com ela, eu vou casar com ela. Imagine o pai. Aí o pai até fala: Sansão, tanta mulher aqui, você vai se envolver com uma dos filisteus, daquele incircunciso. Você vê que eles estavam revoltados, já, sabe? Não, Sansão, não vá. Ao versículo de baixo: mas eles não sabiam que era plano do Senhor. O Senhor estava naquilo, porque o Senhor queria livrar, Deus queria colocar Sansão para livrar Israel. O agir de Deus é loucura. Nem os pais de Sansão entenderam. E eles ficaram assim: mas como que pode Sansão lá? Mas o agir de Deus era esse. Quando você entende o agir de Deus, até se por acaso a família não entender, a família for contra, a família falar: não, você vai continuar, porque é o agir de Deus na sua vida. Imagine todo mundo falando e não faz sentido. Imagine você ser criado numa casa bonitinho, aí o jovem vai casar, vai escolher a pior menina. É óbvio que você vai dar o conselho para ele. Fala: não faça isso. E acontece toda uma confusão de acontecer de no dia do casamento, que eles faziam uma festa de 7 dias. Olha, 7 dias de casamento. 2 horas de festa já está bom comer barquinha e pão com carne moída. Mas 7 dias é muito tempo. Quem dera naquele tempo nós estivesse lá, não fazer festa. 7 dias de casamento 7 dias. Aí depois, no 7º dia, tinha um encontro do noivo com a noiva. E ele lá esperando, 7 dias comendo, sabe, festejando. Chega no 7º dia, ele vai lá: vou encontrar a minha noiva. Ele chega lá, o pai da noiva pega a noiva e dá para outro, e casa com outro. Aí começa, e o Espírito do Senhor Deus se apoderou de Sansão. Você entende? O propósito de Deus é natural. Quando eu quero obedecer, Deus me coloca. Pode ver, eu não escolhi muitas coisas, mas Deus me colocou. Eu nunca pensei em ter a profissão que eu tenho,
Eu nunca pensei em fazer a faculdade que eu fiz, mas quando eu vi, Deus foi me trabalhando. Eu vi, Deus foi me colocando. Agora eu quero continuar nesse propósito ou não? Eu quero obedecer esse propósito ou não? Porque vai passar o tempo, Sansão ele vai reinar, ele vai ser juiz durante 20 anos. Porque agora eu matei um leão, porque agora eu livrei Israel, porque agora os filisteus não entram mais aqui. Mas ele olhou outra mulher, e fala a verdade, já deu certo uma vez, eu mexi com a mulher lá, ganhei a guerra, sou Sansão, sou juiz, sou forte, o povo tem medo. Ele olha a outra e vê quem? A Dalila. Você lembra que Davi consultou o Senhor 2 vezes? Sansão agora ele olhou assim e falou, não, eu vou de novo, porque já deu certo uma vez, eu fui lá, casou com outro, eu fui lá, ganhei, destruí, eu posso me envolver, eu não vou cair, eu não preciso ficar naquilo que o Senhor me deu, porque o Senhor falou, o propósito de Sansão é livrar Israel dos filisteus, o propósito dele era esse. Agora, passa o tempo, o propósito de Sansão na mente dele era Dalila. Mas Dalila? Mas Sansão, você é juiz agora em Israel. Dalila. Cegou ele de uma tal maneira que ele não enxergava mais o plano de Deus, ele só enxergava a Dalila. É triste quando uma pessoa sai do propósito de Deus. Ai, como é triste. Sabe, a gente canta música e sabe, é um peixe fora d'água, é um pássaro sem voo, sabe aquela música? É exatamente isso. Não tem sentido, é você viver sem ar, é você viver sem poder respirar, é um trem fora do trilho, sabe, não tem objetivo nenhum mais. Sansão parou de viver o objetivo de Deus, agora ele queria viver a Dalila. Que nessa noite, não é uma palavra para te acusar, que seja uma noite que a gente pegue a Dalila e fale assim, eu não quero mais a Dalila, eu não quero mais aquele que está errado, o pecado, eu quero voltar a ser juiz de Israel, eu quero voltar a livrar Israel dos filisteus, eu quero voltar a ficar no propósito de Deus na minha vida, porque eu tenho certeza que os 20 anos que ele foi juiz, foi muito melhor do que alguns momentos que ele teve com a Dalila. O plano de Deus é muito maior, mas como o diabo nos cega, as paixões desse mundo nos cega, o desejo nos cega, a gente não consegue ver. Todo mundo via que a Dalila estava armando para Sansão, mas Sansão não enxergava. Ele esperou chegar lá no fundo do poço, cego, preso, humilhado. Fala que os filisteus pegavam Sansão e falavam assim, Sansão, agora brinque na nossa frente. Imagine uma festa, pegava Sansão, colocava no meio da festa e falava assim, agora você fique brincando. Ficava dançando lá, um guerreiro, um juiz, dançando numa festa para fazer o inimigo se alegrar. É muito triste isso, irmãos. A gente precisa voltar ao propósito de Deus. Senhor, eu quero voltar ao teu propósito. Porque mesmo se eu tiver como Sansão, nessa situação ridícula, triste, no lago de lodo, no lixo, nas profundezas do mar, se eu clamar ao Senhor, o Senhor ainda vai me levantar. Jonas, o propósito dele era pregar em Nínive, estava na profundeza do mar, ele falou, Senhor, me perdoa, eu quero ir. Deus falou, então eu te ponho no propósito novamente. Sansão estava lá, meu propósito é destruir os filisteus, então toma força de novo, destrói esses filisteus, o Senhor sempre vai nos colocar de novo. Clame a Ele dessa noite, que a gente fala, Senhor, eu quero voltar ao meu propósito, Senhor, aquilo que o Senhor escreveu antes de eu nascer, eu quero voltar, Senhor, a viver isso, aquilo que o Senhor preparou para mim, Deus, eu quero voltar. Eu não quero ser Sansão, que viveu uma parte da vida e deixou. Jonas que quis esconder-se, quis ali viver uma outra situação. Eu quero ser como Noé, 120 anos que seja, mas eu vou continuar no propósito de Deus na minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Aplauda ao Senhor, igreja. Deus te abençoe. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração